Beleza, pessoal, iniciando aqui então a nossa quarta aula, né, da nossa revisão da mentoria, tá? E Receber. oi, alô? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Deve estar com a internet ruim. Vamos lá então, Deve pessoal. ter só Oi? engolido alto. Não sei, aconteceu alguma coisa por aí, viu? Então aqui nós estamos iniciando nossa quarta aula de revisão da nossa mentoria, que já está atualizada já há alguns meses, né? Mas mesmo assim é bom vocês reverem, inclusive quem não está ao vivo pode rever depois, né? Rever não, ver. E quem está ao vivo pode rever também ao término dessa aula. O importante é que, mesmo estando atualizada já há algum tempo atrás, é bom vocês estarem sempre vendo ao vivo e também revendo essas aulas atuais, porque pode ser que algum detalhe, né, tenha escapado ao longo da mentoria e que possa auxiliar vocês a partir dessas aulas atuais, tá? Não mudou nada do operacional de uma forma geral, tá? Existem ainda as mesmas confluências, os mesmos critérios de entrada, os mesmos padrões, tá certo? E aí é o seguinte, começando aqui então falando sobre dupla e também tripla posição, e eu quero falar para vocês antes mesmo de começar essa aula aqui, que a dupla posição, ela é o padrão que tem mais defesas na lógica do preço. É o padrão que tem mais defesas na lógica do preço. Aparece com certa frequência, claro, vai depender muito do gráfico que a gente escolher. Se escolher um gráfico muito tendencioso, não tem como aparecer os padrões muito rápido, né? Mas se for um gráfico lateralizado ou consolidado, é certeza que todos os padrões vão aparecer com um pouco mais de frequência do que o mercado muito tendencioso, certo? E também temos a tripla posição, que para mim é talvez o padrão menos efetivo, digamos assim, né? Menos assertivo. Por que eu falo isso? A tripla posição, ela depende de um travamento milimétrico, né? E a gente fica à mercê disso, além dos critérios de entrada, né? Aquele famoso primeiro movimento, né? Da vela. E só que o problema é que a tripla posição nem sempre ela trava, nem sempre ela vai estar com o, o formato, né, do padrão 100% bom para operar. Nem sempre vai estar operável. Por que eu falo isso? Porque às vezes vem com gap e não pode. A tripla posição tem que ter um travamento milimétrico. Como é que ela vai ter gap? Se tiver com gap pula fora, não vai adiantar, né? Às vezes também não tem gap, mas tem um doji. O que eu vou arrumar com o doji se ele não tem corpo? Eu vou saber se ele travou ou não. E geralmente o doji vem com gap. Então, quando está um padrão de tripla posição muito atrapalhado, ou com gap ou com doji, pula fora. Ele é, para mim, tá? Ele é o pior padrão da lógica do preço. Beleza? Mas ainda assim eu tenho que ensinar vocês, porque faz parte aí do treinamento, mesmo sendo ruim de mexer com ele, por esses motivos que eu falei para você, e também pelo fato dele demorar muito para aparecer no gráfico. Então, é um padrão que eu particularmente não gosto muito de mexer. Mas vou ensinar a si mesmo, caso interesse a vocês fazer depois, operar depois, né? Beleza, se não quiserem também, faça como eu, coloca de lado ali e o dia que der, opera. Se aparecer no gráfico, pelo menos vocês sabem como operá-lo, tá bom? Começando então com a dupla posição, para não ficar enchendo muita linguiça aqui, né? Aqui é o seguinte, tá, gente? Formação do padrão dupla posição. Esse padrão aqui, ele é uma espécie de acúmulo do preço entre duas velas da mesma cor, ok? E a segunda vela não rompe com o corpo ou pavio da vela anterior. Então nós temos aqui um padrão chamado dupla posição. Vocês sabiam que
cada vela do gráfico é uma nova posição? Ou uma posição? Acho que não. Mas assim é o seguinte, quando uma vela não rompe a vela anterior, se torna dupla posição. Quando as duas velas não rompem a primeira, o pavio da primeira, é tripla posição, tá? Mas quando uma vela rompe o pavio da anterior, ela se torna nova posição, ó. Rompeu o pavio anterior, nova posição. Rompeu o pavio anterior, nova posição. E por aí vai até chegar à dupla posição. Se não rompeu, não é nova posição de forma alguma. Beleza? Então veja bem. Dupla posição é um acúmulo do preço onde a segunda vela que forma o padrão. Gente, não é a segunda do movimento, não, pelo amor de Deus. É a segunda que forma o padrão, tá? Segunda vela que forma o padrão, ela é formada por duas velas. O padrão é formado por duas velas. Então, a segunda vela que forma o padrão não pode romper com o corpo dela o pavio da primeira vela que forma o padrão. Perfeito? Sendo assim, aqui também na região de venda nós temos a dupla posição. Essa é a formação da dupla posição. Ok? Bom, marcações e operacional. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Parece uma telha de aranha, mas não é. Foquem nisso daqui agora. Como que eu faço as marcações em uma dupla posição? Tá. Em todos os seus pavios, todos, sem nenhuma exceção. Ah, mas esse pavio aqui não tem, então marca só no corpo. Ah, mas o pavio de cima não tem, marca só no corpo. Vai marcar todos os pavios que tiverem, evidentemente. Certo? E também, além dos pavios, marcar na abertura das duas velas que formam o padrão. Vou repetir. As marcações da dupla posição são feitas em todos os seus pavios. Onde não tiver pavio, marca só no corpo mesmo. Ok? E além dos pavios, na abertura de cada uma das duas velas que formam o padrão. E aqui nós temos, nesse padrão aqui, dupla posição, nós temos 3 operacionais. Isso mesmo. O primeiro deles é o que mais acontece, tá, gente? É reversão do preço. Então, se eu tenho uma marcação aqui, e ela é baseada em qualquer padrão de venda lá atrás, aqui pode ser taxa dividida, pode ser comando, pode ser vela de força, pode ser primeiro registro, dupla posição de venda, tanto faz. Eu desenhei uma vela, mas é uma vela simbólica que pode representar qualquer padrão de venda lá atrás. Certo? O que aconteceu aqui então nesse caso? A dupla posição de compra, ela fechou abaixo de uma marcação que eu fiz na venda lá atrás. Professor, você pôs para gravar? Ih, cara, eu acho que coloquei. Não, eu coloquei sim. Só vou confirmar daqui a pouco, mas eu coloquei, tá? Não me assusta não, irmão. Fica em paz. É, não vai dar certinho, vai dar certinho. Eu coloquei para gravar assim. Aqui é o seguinte, ó. Então a dupla posição de compra, tá? Ela ficou não travada, mas fechou abaixo, porque tem um espaço entre o corpo e o pavio, né? Aliás, o corpo e a marcação da venda lá atrás. Então representa o quê? Uma confirmação. A compra se confirmou abaixo da venda. Como eu falei para vocês, eu desenhei uma vela simbólica, mas essa vela pode ser qualquer padrão de venda, tá? Só desenhei vermelho para vocês entenderem que é de venda a região e que está segurando a compra. Beleza? Então, quando a compra fica abaixo da venda, ou travado milimetricamente, ou um pouco abaixo, o que nós temos que fazer aqui agora? É usar o critério de entrada para reversão.
Então, qual que é o critério de entrada para reversão que eu sempre ensinei para vocês aí? É esse aqui, ó. O primeiro movimento que a vela faz, ele tem que ser para cima, buscando a região que a vela anterior rejeitou, para que eu pudesse pegar a minha operação aqui na linha para reversão do preço. Certo? É isso que eu ensinei na mentoria. E quem tem a mentoria um pouco mais atrasada, tipo de 6, 7 meses atrás, tem que pegar essas aulas aqui e rever elas porque está atualizada. Essas aulas aqui estão atualizadas. Desde o mês de abril, tá, gente? Quem tem a mentoria de abril para cá, é isso aqui. Agora, do começo de abril para trás, ou de março para trás, vocês têm que rever essas aulas aqui porque elas estão atualizadas. Tá joia? Então, o critério de entrada para reversão é a vela abrir e ir direto na marcação que a vela anterior rejeitou. Aqui, ó, rejeição e alvo. Beleza? Esse é o primeiro operacional e o que mais acontece na dupla posição. É o operacional de reversão após a confirmação de que a dupla posição ficou abaixo da venda lá atrás. Tá? Segundo operacional, pessoal, é no meio das duas velas. Deixa eu pegar uma vela verde aqui. No meio das duas velas que formam o padrão, existe a possibilidade de uma vela tocar aqui e voar lá para cima. Quando estivermos em uma tendência boa de alta, então no fluxo, claro, não pode ter defesa para segurar a dupla posição também não. Certo? Não pode ter defesa para segurar a dupla posição também não. Mas aí é o seguinte. No meio das duas velas, nós podemos pegar um fluxo baseado no quê? Na retração para fluxo. Critério de entrada para fluxo. Abriu longe da marcação, fez o movimento de retrações e depois, pimba. Pico de vela no meio das duas velas, vai embora. Esse é o segundo operacional em uma dupla posição. Estou falando devagar aqui na compra, porque na venda eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, esse é o segundo operacional da dupla posição. O primeiro é reversão, quando a dupla posição fica abaixo de alguma região de cor contrária lá atrás. E o segundo operacional da dupla posição é o fluxo. Ah, mas pode ser em qualquer dupla posição? Pode, desde que a pernada tenha pelo menos um paviozinho grande, né? Para, tipo, pô, o preço está querendo subir aqui, né? Tem pavio grande. Então é movimento aqui de retração. Ou na mesma linha, né? Na mesma linha, se tiver também um pavio grande ali de compra, ó, pimba, facilita bastante. Você não pode operar a retração, mesmo para fluxo, em uma região com poucos pavios. Não é poucos pavios, é com pavios pequenos, entende? Beleza, então esse é o segundo operacional na dupla posição, que é o fluxo. E o terceiro e último tipo de operacional em uma dupla posição é quando a compra vai bonitinha e quando a venda resolve falar, pera aí, você vem até aqui que eu vou descer, bora. E resolve atacar a compra. Devido ao fato de ter tantas defesas, uma hora ou outra pode acontecer, e é muito fácil disso acontecer, da venda vir e agarrar em qualquer uma dessas marcações. Qualquer uma. Se a venda ficar acima da região de compra, porque a minha marcação é de compra, então se a venda ficar acima da minha marcação de compra, deixando rejeição e também um alvo para ser buscado, a leitura aqui do lado é para compra, é para reversão do preço. Mas só a leitura não basta, eu tenho que ter também rejeição e alvo, e tenho que ter também os critérios de entrada. Quais são os critérios de entrada para reversão? Eu mostrei aqui agora há pouco. Ó. Dupla posição, ficou abaixo da venda, papapá, papapá. Aqui é a mesma coisa. A venda ficou acima da compra, deixando rejeição e alvo.
ela tem que abrir e vir direto na marcação que foi rejeitada pela vela anterior. E aqui na linha eu pego a minha reversão do preço. Perfeito? Basicamente isso. Esse é o terceiro Oliveira, operação. por exemplo, aí na compra, Oi? Pode só uma falar. pergunta rapidinho. Sim? Só uma pergunta rapidinho. Por exemplo, se essa em dupla posição de compra, Uhum. se essa vela busca lá em cima primeiro, eu não faço venda dentro do domínio de compra. Isso, né? Não faz. Ah, tá. Só essa dúvida. Beleza? Então vamos lá, olha só. O primeiro movimento ela tem que bater na onde? Aonde a vela anterior rejeitou para eu poder fazer uma operação de compra. Se tocar aqui em cima primeiro, deixa para lá. Isso aqui não rompeu nada, ela simplesmente parou acima da compra, ela não rompeu nada. Ela não rompeu nada, então não tem confluência para fluxo. Simplesmente a venda foi segura pela compra, só isso. Rejeição, alvo, movimento adequado, tocou, tende a reverter. Bom, esse é o terceiro operacional dentro de uma dupla posição. Agora eu vou um pouco mais rápido, porque já aprendemos tudo aqui na compra devagar. Agora eu vou acelerar o processo aqui, ó. Vamos lá, região de venda então. Ó, primeiro operacional, reversão. É o que mais acontece, tá, gente? É reversão em dupla posição, tá? Quando a dupla posição de venda, ela está ou travada milimetricamente ou terminando acima de alguma região de compra. A leitura aqui do lado é para a reversão do preço, levando em consideração a região de compra, sendo barrada, aliás, a compra barrando a venda, e também essa última vela aqui deixou rejeição e deixou um alvo ali atrás. Então, o primeiro movimento que a vela tem que fazer é abrir e descer na minha marcação, que foi rejeitada pela vela anterior, para que eu possa pegar a minha reversão do preço. Perfeito? Bom, esse é o primeiro operacional dentro da dupla posição. O segundo operacional é quando não tem defesa e a gente pega o fluxo no meio das duas velas. Então vamos lá. Tem pavios grandes na tendência ou na mesma linha aqui e eu posso fazer isso aqui, ó. Critério de entrada para retração. Abriu longe da marcação, fez o movimento de retrações e depois pico de vela no meio das duas velas e dá no fluxo. Ok? Bacana. Terceiro e último operacional é quando a compra resolve atacar a venda, né? Quando ela resolve atacar a venda, só que mal sabe ela que tem uma telha de aranha esperando ela lá no topo. Tentou romper o último paviozinho aqui e não conseguiu. Podia ser qualquer outra marcação, tá, pessoal? Se a compra agarrou na venda qualquer uma das marcações da dupla posição, deixando aqui uma rejeição e também um alvo, ai, ai, ai. Olha aqui, ó. Movimento inicial, abriu, tocou na linha que foi rejeitada pela vela anterior, tende a reverter o preço. É difícil, né? Acontecer várias velas verdes, igual está aqui, dentro de uma dupla posição. É difícil. Mas se essas velas forem graúdas, possivelmente acontece 3 ou 4 velas aqui dentro. Mas eu desenhei aqui só para nível mesmo de ilustração, tá? Então, quando a compra é barrada pela venda da dupla posição, seja no corpo ou no pavio, tende a reverter. E esse é o terceiro tipo de operacional em uma dupla posição. Ok? Bom, basicamente é isso. Não, espaço não, meu computador está sem espaço aqui. Depois eu limpo esse negócio aqui, cara. Sobre dupla posição era isso aqui, tá? Marcações e também operacional. E agora eu vou falar com vocês sobre a tripla posição, que para mim é o
pior padrão da lógica do preço, mas eu tenho que ensinar vocês. Já vou até começar 2026 cortando ela, tá? Da mentoria para não perder tempo com esse padrão, porque ele realmente é bem fraquinho, tá? Mas vamos lá. Estamos em 2025 ainda, né? Falta 2 meses para acabar o ano, mas vamos respeitar o padrão pelo menos por enquanto. Aqui é o seguinte, ó. Tripla posição, formação do padrão. A tripla posição é uma imitação da dupla posição, porém com 3 velas. São 3 velas acumuladas, onde a segunda vela e a terceira vela que formam o padrão, atenção, não é segunda e terceira do movimento, é segunda e terceira velas que formam o padrão, não rompem com o corpo, respectivamente, o pavio da primeira vela que forma o padrão. São 2 velas dentro de um pavio da primeira. Então, é tripla posição. E às vezes acontece até desse pavio ser tão grande que ele segura aqui 4 ou 5 velas tranquilo. Beleza? Mas, até onde eu sei, nós operamos até a tripla posição e até final de 2025. Do ano que vem também eu já não vou dar aula sobre tripla posição, porque ele é fraco, realmente muito fraco. Aqui do lado de cá na venda é a mesma situação. Mesma situação, tá? São 3 velas da mesma cor, onde a segunda e também a terceira não rompem com o corpo ou pavio da primeira. E aí nós temos a formação do padrão tripla posição. Marcações e operacional. Bom, na tripla posição, nós temos as marcações feitas na terceira vela que forma o padrão, sendo no seu fechamento. Terceira vela que forma o padrão, sendo no seu fechamento. Corpo e pavio. Perfeito? Corpo e pavio. Então, o que acontece? Tripla posição ele é baseado em travamento milimétrico. Pode ser no corpo de venda, seja qualquer padrão, tá? Eu desenho aqui uma vela aleatória, mas essa vela pode representar qualquer coisa da lógica do preço, qualquer padrão de venda. Pode ser uma dupla posição de venda, vela de força de venda, taxa dividida, primeiro registro, qualquer coisa. Certo? Ou também um pavio de venda de forma milimétrica, travado aqui ou embaixo. Como dizem por aí, a ordem do trator não altera o viaduto. Mais ou menos isso. Então, a tripla posição, a sua terceira vela que forma o padrão, ou no corpo ou no pavio dela, tem que ter algum travamento lá atrás milimétrico. E aí nós utilizamos 2 cenários diferentes. Se o corpo dessa vela estiver travado lá atrás, em um pavio ou em um corpo de venda, primeiro cenário, se o corpo estiver travado lá atrás, próxima vela que abrir aqui do lado, a única coisa que eu preciso que ela faça é negativar primeiro. Se ela der um pipe para cima, ela vai estourar para baixo. Na maioria das vezes, ela vai estourar para baixo. Só preciso disso aqui, ó. Ela dá um pipe para cima. Ah, mas não é travamento? Não pode reverter de cara? Não. Tem que abrir e dar um pipe para cima para eu pegar minha reversão. É como se fosse o movimento de reversão normal quando a dupla posição, por exemplo, termina abaixo da linha. Sobe primeiro para depois eu pegar minha reversão. Perfeito? Bom, esse é o cenário 1, tá? O cenário 2 é quando o corpo dessa vela aqui não está travado. Quem está travado é o pavio. Opa, então já mudou, né? Se o corpo não está travado, já é outro cenário. Então, vamos lá. Quando o corpo trava, ou quando o pavio trava, na verdade, nós temos que tomar um certo cuidado, porque muita gente
Quando o pavio de uma vela da tripla posição trava, já querem pegar aqui, ó, reversão de abertura. E é perigoso, porque essa vela pode simplesmente subir, tocar no pavio que está travado lá atrás e retrair ficando assim, ó. Não reverte. Às vezes reverte? Boa parte das vezes reverte. Mas o toque, gente, é aqui em cima. Se não tocar aqui, inventa a moda de pegar a reversão de abertura, não? Se não tocar aqui em cima, ela pode terminar verde do jeito que está aqui, ó. E vai te dar um loss, porque você pegou de abertura na reversão. Pegou a reversão de abertura aqui, ó. Certo? O que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Ah, o pavio travou, vou pegar a reversão. Não, cara. O que tem de professor ensinando isso? Ó, travou ali, pode reverter. Não. E se terminar verdinho assim? E se não reverter o preço? Respeitar apenas o pavio? O que que o cara lá do YouTube vai falar com você? O gráfico trollou, vamos para a próxima. Eu tô avisando. Isso aqui o gráfico não trola. O gráfico não trola, é a gente que faz a análise errada. Ah, mas aí tava com gap, tava com doji, não sei o que, trollou. Não, não trollou, você que operou no lugar errado. Eu não recomendo operar com doji, muito menos com gap. Eu também opero, mas de teimoso, então a culpa não é do gráfico, é minha. A culpa não é do gráfico, não, é minha. Se eu me ferrei num doji, se eu me ferrei num gap, o problema é meu. Para que eu fui operar ali? Entende? Então, se o pavio de uma tripla posição travar, não pega a reversão de abertura, não. Espera tocar no lugar certo. Depois que tocar aqui, ela pode fazer o que ela quiser. Menos romper, claro. Pode terminar verde, quase me dando um loss. Pode terminar vermelha, quase furando o meu pé lá embaixo. Sem problema nenhum. Beleza? Do lado de cá, pessoal, é a mesma situação. Ó. Tripla posição tem que estar com o corpo e ou o pavio travado milimetricamente em uma região de compra. Seja num corpo ou num pavio de compra, milimetricamente travado na região. Cenário 1. Quando o corpo trava, a próxima vela tem que ter o seguinte comportamento. Abriu, negativou pelo menos um pip para eu pegar minha reversão aqui. Ok? Cenário 2. O corpo não travou, quem travou foi o pavio. Opa! Então não posso reverter de abertura não, né? O que eu posso fazer aqui agora é simplesmente esperar a vela descer, tocar no pavio, para depois eu ver se reverte ou não. Mas o meu toque é aqui embaixo. Porque na pior das hipóteses, ou ela termina como um doji, ou termina vermelha, me dando a vitória na taxa certa. Ah, mas o pavio travou, pode reverter. Não, só se tocar aqui, né? Se tocar aqui, pode reverter tranquilo, não tem problema não. Não tem problema. Perfeito? Bom, então sobre a tripla posição, é isso que eu tinha que mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida no desenho, pode perguntar. Se não tiver, vamos ali para nossa queridíssima Cotex, doida para dar um cor nessa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida sobre os desenhos, pode perguntar. Professor, Pois não? já aconteceu comigo, eu fazia a Hum, marcação, tudo certinho, né? Porém, na sim. hora da reversão, a vela não respeitou a minha marcação, foi buscar uma defesa mais acima, mais abaixo. E eu tomei loss. Tem algum jeito da gente evitar isso? Eu não entendi o seu raciocínio. Deixa eu voltar a tela aqui, vamos lá. Opa. Na dupla? Na dupla. Tripla eu não faço, não. Opa, peraí, vamos lá. O que aconteceu no seu caso aí? Isso, a próxima vela, a vela veio, próximas marcações, né? Tudo certinho, igual a gente estuda, a gente aprende. Sim. Fiz a marcação, respeitou certinho. A hora que eu fui fazer minha operação, a vela não respeitou a marcação. Ela subiu ou desceu para outra defesa próxima aí.
Isso, por exemplo, ela parou aí, correto? Uhum. Eu vou pegar a minha próxima operação. Só que ele não respeitou. O que que você queria fazer? Era retração ou reversão? Reversão. Tá, então ela tinha que nascer aqui e tocar aqui primeiro, correto? Isso. Para depois, na linha aqui, você pegar a reversão. Aí você quer dizer que ela rompeu? Eu quero dizer o seguinte, que é isso, exatamente. Por exemplo, eu respeitei os critérios de entrada. Primeiro, ela Uhum, fez o PIP, da posição correta e tudo uhum, mais, né? Tem sim. algum jeito de evitar isso? Ou aí é o caso de loss mesmo? Não, alguns casos vai ser loss mesmo, mas é bem raro. Agora, uma coisa que você tem que observar é o seguinte: como que a pernada começou? Tem que ver se não tinha um arremate aqui, né? Se tiver com Essa arremate, tendência não era muito forte, né? duas coisas, tá? Se começar com arremate, nem tenta reverter, muito menos retrair. É, E se tiver só isso com eu já velas, aprendi. e se tiver só com velas da mesma cor, seria o mesmo cenário. Não tenta fazer coisa muito contra a tendência, não, porque aí tá meio fora do padrão, né? Agora, se Sim. você observou que tinha vela vermelha aqui nesse meio, por exemplo, aí pode fazer reversão tranquilo. Ou se não começou com Eu já, arremate, já, né? Gente, muitas e já vezes. aconteceu comigo também na retração, Uhum. eu pegar num ponto e ela buscar outro ponto e terminar um pouco acima de onde eu peguei, entendeu? Aí na retração é um pouco mais complicado, porque às vezes ela dá um pico de vela. Vamos imaginar essa linha aqui, ó. Ela vem, vem, Vem. vem. Às Eu vezes, peguei ela aí, às ó. Peguei vezes, ela aí. Só que ela busca lá em cima. mas às vezes ela dá uma pancada lá em cima e termina rompendo aqui. Então, na onde que ela dá a pancada é que você tem que pegar, ó. Tem que ter Mas é difícil, né, pra eu saber, né? Exatamente. Sim, é difícil. E às vezes também tem até o tal do delay, né? Mas se você não É, estiver gostando muito ou se adaptando com retração, procura usar somente a reversão, entendeu? sim. Então Mas tá ok. o Obrigado, seu então. loss de rompimento provavelmente ou foi o início da pernada com arremate, né? Ou foi também uma pernada muito forte, ou de alta ou de baixa, que pode ter provocado o rompimento. E uma coisa que poucas pessoas observam, tem algumas velas que elas deixam um paviozinho bem minúsculo, menor do que esse aqui ainda, não sei nem como que desenho esse tem aqui, deixa eu ver aqui. Ah, cara, é menor do que esse aqui, ó. Eu sei que a vela dá um pip Sim. bem pequeno para baixo para depois subir e a gente não consegue perceber. Só depois que dá um zoom máximo é que a gente consegue perceber. E aí vem um rompimento, a gente fica assim, ah, mas o primeiro movimento foi para cima. Não foi. Ela deu um pip bem pequeno para baixo que a gente nem conseguiu identificar. Oliveira, E depois acabou rompendo a região. Oi. Genilson falando, é, esse caso aí foi o que você me passou, eu passei para você essa semana. Hum, Foi dupla posição de venda, ficou abaixo da dupla posição de venda, de compra, ficou abaixo da de venda. hum. E rompeu. E aí você comentou isso comigo, que primeiro ela desceu Ah, e isso aí. depois que ela subiu. Exato. Então, talvez seja isso que aconteceu com o amigo aí que ele está falando. Talvez seja É, isso. sim, sim. Então são três coisas que pode ocasionar o rompimento, tá? Não estou falando que eu sou dono da verdade, não, tá, gente? É porque eu vejo direto no gráfico. Agora, de vez em quando dá um loss que até eu tomo. É normal. Só não pode ser normal com frequência, né? Porque a gente tem que entender o que está fazendo, tá? Então, quais são as três coisas que pode provocar rompimento? Velas da mesma cor com muita sequência, com a sequência muito grande. A linha está aqui, você quer pegar a reversão. Como? Segundo exemplo, começou com arremate aqui, não tenta reverter não, cara. Eu prefiro o fluxo. Rompeu? Vai de fluxo. Rompeu? Vai de fluxo. Na hora que ela resolver reverter sozinha, beleza. Não é só rompimento, é conexão também, né? E o terceiro tipo que pode provocar o rompimento é isso aqui, ó. Você acha que a vela subiu primeiro, mas ela tem um pip tão pequeno aqui embaixo, e para piorar, né, tem aquele negócio do gráfico que o gráfico fica com uma linha avacalhada aqui, que viu? Então, tipo assim, ó, e acaba confundindo a gente, né? O próprio gráfico, aquela linha vertical que fica do gráfico acaba atrapalhando a gente identificar esse paviozinho aqui. Quando essa linha passa para cá, ó, pontilhada, o, o que vai cair na próxima vela, né?
Aí essa vela fica livre e a gente consegue identificar esse pipe que ela deu para baixo primeiro para depois subir. Mas depois de dar um zoom bem máximo mesmo. Então tem que tomar muito cuidado porque o gráfico não é que ele trola, é que às vezes ele tenta enganar a gente, entendeu? Depois que a gente faz a coisa errada, não tem como consertar mais não, né? Aí já era. Então essas três coisas podem fazer com que o preço acaba rompendo certas regiões. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Dúvida nenhuma. Para mim tá Bacana. bem explicado. Beleza. Bom, vamos então para a nossa queridíssima Cotex, né? Eu vou procurar aqui, procurar não, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações de dupla posição. Olha aqui o fluxo, ó. Uma micro de alta, dupla posição, pavios grandes aqui embaixo, tocou no meio das duas velas e foi embora. Certo? Tem outras confluências, né, gente? Vamos lá também, né? Não é só uma também não, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Quanto mais confluência, melhor, né? Nós temos aqui o padrão dupla posição com a micro de alta, com pavios grandes na parte inferior, empurrando o preço para cima, e uma das defesas é onde? A abertura desta vela aqui. Tocou devido aos pavios e foi embora. Mas é só isso? Não. Conexão com o nanolote. Maravilha. Pimba. Dupla posição por si só já empurra o preço para cima quando tem pavio aqui embaixo. Mais tendência e mais marcação no meio delas que representa a abertura dessa vela aqui. Se tiver conexão, melhor ainda. Melhor ainda. Vera, Oi. aí nesse caso aí não tem como dar pico, né, de vela aí nessa dupla posição. Ela só vai dar aquela encostadinha aí já pega, né? Nesse caso pode pegar porque nós temos a tendência a nosso favor e os pavios aqui embaixo. Mas eu falo assim, para dar aquele pico de vela, sabe? Retrair e dar o pico de vela. Aí Como não tem espaço, não precisa, né? Não, só se ela der um pico aqui embaixo, né? Porque daqui até na abertura aqui não tem espaço, não. Isso que eu te falo, é muito pouco. Aí não precisa desse pico de vela. Só ela Não. chegar aí já era. Exato. Até porque nós temos tendência, padrão e conexão. E mais pavios. Uhum. Então, Tudo dá certo. Eu tô perguntando mais só do pico de vela, no caso sim, mesmo. entendi. Aí não tem Oliveira. espaço, entendeu? Já era. Exato. Beleza, isso então. Obrigado. Nada. Oliveira, Oi. esse arremate aqui não interferia não na entrada? Ah, bem lembrado aqui também. O arremate também. Bem lembrado. Eu não estava vendo não, tá? Eu confesso a vocês que eu não estava vendo não, tá? Então tem o arremate, padrão, abertura da segunda vela, conexão, pavios e tendência. Será que dava errado? E a vela era de força, e a vela era de força também, né, Oliveira? Qual delas? A verde, a conexão. Ah, sim, além Nanolote. de nanolote, era a vela de força mesmo, tá certo. Rompeu a venda De aqui. força. Pô, estão com os olhos mais clínicos que o meu, hein? Eu não vi nem a vela de força, nem o arremate. Mas é isso. Quem dera. Aprendendo com o professor. Ah, Não é à toa que eu falo que o professor é bom. Eita, nós, hein? Acho que o professor que é bom, é verdade. Bacana. Mas igual você, meu Oliveira, eu acho que tá para nascer ainda. Cara, cara, Você enxerga muito, cara. Você enxerga muito. São alguns anos de estrada, né? Pessoal, por que houve essa reversão aqui? Alguém sabe me dizer? Ah, peguei vocês. Ninguém? Dupla posição, Ah, Dupla fechou posição acima. rejeitada na venda do arremate anterior. Eu vi Toque dupla duplo. posição, tocando ali na vela de força do nanolote de compra, ali da esquerda. essa aqui? Isso aí. Essa aqui, né? Essa vela é vela de essa- força porque ela rompeu a dupla posição do lado, não? mas não rompeu a abertura, né? A dupla Ah, posição é verdade. rejeitada na dupla anterior. Fez o quê? Uma venda rejeitada na dupla da venda. Logo aí onde Eita, aí tá. sim, hein? Não conexão de dupla posição de venda.
Eita, rapaz. Ficou acima, subiu. Mas isso aí também Exatamente. duplo. Mas isso é forte, Oliveira? Pra mim isso aí era fraco por ser da mesma cor. Que isso, é doido. Não, justamente por É? isso. A venda Ué, foi mas rejeitada pela própria venda. Não deixa. conectou, sobe. Certo. Exato. Eu não falei, Concordo, eu não concordo falei, contigo. eu não falei com vocês da conexão e não conexão, não? Acho que eu falei, não falei, não? Falou na live passada do lote. Pois é. Ah, essa eu não peguei. Ah, Essa então. eu não peguei. Nano, Aí não é, Nano Oliveira, Lote mas foi na não live é. passada. É bom assistir quem não É, viu. quem não viu, vê lá, gente. Só Na hoje foi live. 15 wins seguidos, só no Nano. Fui Que naneando isso, gente? na Mas você corretora. vai isso? deixar um pouquinho de dinheiro pra mim lá ou como é que é? Poxa, Tem lá para vocês pegar também. É muito que bom, top. que bom. Quando eu fui olhar, depois é que eu fui olhar o histórico, eu falei assim, deixa eu ver quantas operações eu vi. Quando eu vi tudo verdinho, eu falei, que isso? Então o negócio tá Legal, bom. Oliveira, parabéns, aí não parabéns. O negócio tá bom por aí. duplo, não? Como é que é? Lá não entraria o toque duplo, não. Lá a venda rejeitou no toque duplo, ela reverteu. Sim, também. Toque É uma duplo, confluência rejeitado a na mais. posição. Tem o toque duplo aqui, tem arremate, né? Tem o nano lote. Se a Vale. dupla posição rejeitou aqui, ó, rejeição e alvo. Negativou o primeiro, tocando no toque duplo e no arremate e reverteu. Porém, quem estava mais próximo? A não conexão. Só de tocar aqui, ó, eu já senti aliviado. Pô, tocou, já era. Não conectou a dupla posição com a dupla posição. Então, Bom, olha o bom demais. perigo, olha o perigo. Conexão com o comando. É, E se essa vela sobe primeiro, é fluxo. Viu a importância do movimento inicial da vela? Verdade. Um detalhe que faz a diferença na hora de operar. Qual é o professor que fala isso no YouTube? Ou na mentoria dele? Oliveira Trader. É, gente, é um detalhe importantíssimo, cara. Se ela sobe primeiro aqui, ó, era fluxo. Há quem diga, né, que já pegaria o fluxo de cara, de abertura, mas eu não pego vela de abertura, ela tem que bater primeiro no alvo. Aqui eu tinha dois alvos, era o fluxo na conexão com esse comando, ou era a reversão com toque duplo, ou dupla posição da mesma cor que não conectou. Se ela sobe primeiro, eu falar, e agora, cara? E agora? Aí nesse caso faz aquilo que você ensina, né? Ver qual tem mais confluência, né? Sim, no caso aqui é a compra, né? A compra. No caso é a compra. Para venda tinha só a conexão com o Oliveira, comando. Oi. Oliveira, eu sei que não tem nada É a ver porque com a estava aula, né? estruturado, uma microestrutura de alta e depois a dupla de É, venda foi rejeitada na outra dupla de venda e Vou exato. tirar, subiu. vou tirar uma Abriu dúvida aqui com buscando você. região, já era. Pode Eu falar. sempre tive vontade de perguntar. Por exemplo, Hum. antes de eu conhecer, por que o pessoal falava que uma dupla posição era uma pressão de alta ou de baixa? Pressão? Cara, eu É, não sei. Eu não trabalho com essas expressões, não. tem, pois A é, cara, pressão de não alta tem e nada baixa que eu aprendi foi do de outro jeito, jeito. do jeito que você está explicando aí, não tem nada a ver, cara. Eu tô vendo aqui. Primeiro que eu não sei o que é pressão. O que que é isso? Não, mas pressão de alta não tem a ver com Não, isso, não. eu nem Não é sei o que é isso, por isso que eu tô te perguntando. Então Press... esquece. Foca Ai, no eu que não ele tá sei, falando, que cara. pressão de alta não tá aí É, nessa dupla, não. algumas pessoas É ficam outro me perguntando conceito. assim, mas eu não tô entendendo, professor, porque a macro tendência tá de baixa e aqui reverteu para compra, era para vender. O que tem a ver uma macro tendência com nós aqui no padrão aqui? O que tem a ver? Aí Não, mas eu falo com a desse pessoa o macro aí seguinte, ó, também já tem duas, já tem estrutura de alta já nessa então, consolidação. aí eu falo com as pessoas o seguinte, na verdade são seguidores do YouTube, tá? Aí eu falo com a pessoa o seguinte, amigo, eu não trabalho com macro tendência não, porque macro tendência é para quem trabalha com pernada, eu trabalho com uma vela só. Se aparecer o padrão, que se dane macro tendência, eu reverto sem dó. Se aparecer oportunidade, eu fui é pau no gato sem massagem. Pô, no gráfico, o professor Gato vai chorar Ué, pau no gato sem massagem, não tem jeito. no gráfico. Coitado do miau. Ai, ai, ai. Aí a pessoa fica assim, mas aí tem uma estrutura de venda, vou vender aqui, né? Já que conectou com o comando aqui, eu vou vender. Aí a vela desce, tô ganhando, aí a pouco,
pum. Ih, trollou. Trollou como, pelo amor de Deus? Vai trollar o quê, pelo amor de Deus, cara? A gente Nessa aí ia lembra ser errado. muito lógico. Não, tá brincando comigo aí. Nossa Deus. Enfim, deu para vocês entenderem que foi uma não conexão de dupla de venda com dupla de venda. Se não conectou, mais toque duplo, né? Acaba revertendo o preço. E arremate também. Sem contar que tinha um toque duplo aqui e outro nessa reversão, né? Ele foi rompido aqui, É. toque duplo rompido, ficou acima, reverte. Então são vários fatores que me fariam tomar a decisão ali de simplesmente reverter o preço dando coice no gato. Aqui, ó. Aqui, dupla posição com reversão, cara. Ó, a sorte é que essa vela aqui, ela subiu primeiro, tá? A sorte é que ela subiu primeiro. Se ela descesse e tocasse nesse paviozinho aqui, ó, eu ia pegar uma conexão. Na verdade, a primeira vela já fez a conexão, né? Então não justificaria também não. De toda forma, ela subiu aqui. E ao meu ver, esse nanolote foi rejeitado numa não conexão, mas pelo fato dessa vela ter subido aqui, ela não me deixou assim confiante de pegar essa reversão aqui não, tá? A não ser que teve alguma coisa lá atrás, que eu acho que não foi o caso, pelo menos por agora, né? Deixa eu ver. Vou colocar uma marcação aqui. Pô, mas tinha que subir um cheirinho de carne frita logo agora. Cheirinho de carne frita aqui no... Cheirinho de carne frita no meu condomínio aqui, você tá doido, hein? Gente, onde é que eu tava? Até perdi a dupla posição. Essa aqui, ó. Então vamos lá. Gente, eu tô brincando assim Ainda porque... bem que é carne frita. Hã? Oliveira? Oi. Ainda bem que é carne frita. Se fosse pão de queijo, você pararia até a live. Ca- Em Minas aí. Pois é, ó, tá vendo? Mas então, eu tô brincando assim é porque é pra descontrair mesmo, tá, gente? Mas geralmente quando eu tô dando aula assim particular, já fica um pouquinho mais sério, né? Então, dupla posição que Professor. reverteu. Aqui não tem nada, tá vendo? Não tem nada, não travou em nada. Então, o que poderia ter revertido esse trem aqui? Não tem, cara, eu não pegaria e ficar de fora. Ô, professor, Oi. tem um amigo aí que falou um tempo atrás aí nas primeiras lives aí que ele pega essas reversões quando a dupla posição fecha dentro de um comando ou dentro de uma vela de força. Tá lembrado disso? É Eu que mesmo, o falei. Hernani. Eu que falei. Eu Aí, ia ó, falar, eu ia falar agora. é verdade. Eu tenho observado Eu ia isso, falar- acontece. É verdade, hein? Bem lembrado. Eu ia falar para ele, eu ia falar Aqui. para o Oliveira, a hora que o Oliveira estava olhando lá para trás, aí você falou primeiro, mas eu ia falar, Oliveira, fraqueza da compra no domínio de venda, desce venda. Exatamente. Vela de força, gente, que rompeu a Mas, compra aqui, ó. mas não é 100% não. Acontece rompimento também. Eu tenho observado bem. Eu acho que uns Nada 80% acontece. nada É o movimento que a vela faz também, gente. É o Tem inicial. que O movimento buscar inicial primeiro. foi pra. É porque eu tô reparando aqui, pô, mas aos padrões que eu conheço, aqui não tinha confluência para reversão, não, tá? Porque esse paviozinho aqui onde ela subiu aqui não tocou em nada, cara. Nada, nem aqui na região e nem lá atrás, como vocês viram. Mas o rapaz lembrou aí, bem lembrado, né? Vela de força que rompeu a compra. Fraqueza, dupla posição, acúmulo do preço na região de vela de força, que veio de um arremate. Então, pimba. E outra coisa, o que eu confluencio numa entrada dessa para mim entrar nessa vermelha? Eu estou confluenciando para ficar mais assertivo quando tem um nanolote lá atrás. Igual ela rejeitou 2 vezes, desce venda, em domínio de venda. Você fala rejeitou na compra ou no nanolote aqui? Não, no nanolote aqui, ó. Da compra, de venda né? aí atrás. Ó. Aqui? Isso, aqui, ó. Não, da compra aí, ó. Ah, da compra. Porque não conectou nem nada, Exato, tá no domínio de venda, desce venda. Sim, entendi. Aí o Oliveira vai fazer o quê? O Oliveira vai tirar a tripla posição e colocar isso aí na mentoria dele. Tá. Teve um aluno que quando eu fiz a mentoria, quando eu criei a mentoria de probabilidade, ele inventou o nome do pavio mágico. Agora é você que vai ficar responsável por isso aqui, cara. Eu não sei que nome dá pra isso aqui, não. Não sei. Não sei. Eu vou arrumar um nome. Não, e depois vou você te me, passar. depois você me fala, porque aqui eu não sei que nome que é isso, não. É dupla posição. A gente sabe que é uma dupla posição, fechando abaixo de uma vela de força de cor contrária. Só isso. Né? Bota FF, fraqueza com força, pou. Eita. Ou então vou Você vai colocar. fluir. Ou então vou colocar Tiro, porrada e bomba. vou colocar a estratégia pau no gato sem massagem.
Aí embaixo, O gato vai chorar nesse, né? misericórdia, vocês brincam demais. Vai Coitado do gato. pensando. Vai pensando aí no nome bom que Oliveira, agora vocês vão sim, ver, hein? Oliveira, Oi. agora sem brincadeira para não tomar Uhum. muito tempo, o Sim. que você pode fazer? Valida o que eu estou te falando aí, agora estou falando Uhum. sério. Uhum. Pega esse domínio, na fraqueza aí, no domínio de venda, com a rejeição ali. Aí, tipo assim, agora você faz o papel e vê o que vai encaixar melhor nesse padrão. Sim, sim. Eu lembro de vocês terem comentado sobre esse padrão nas lives anteriores, mas nesse momento escapou, cara. É que a mente da gente, ela é assim, eu vou explicar para vocês. A mente da gente, ela assimila melhor as coisas quando a gente pratica. E foi dito isso nas lives anteriores, mas eu não pratiquei, cara. Nem observei no gráfico mais não, entendeu? E aí acaba que a gente Então esquece, anota né? aí. Não, já tá, Mas é já tá anotado. assertivo isso que ele falou Sim, da fraqueza com a força da sim, sim. oposta. Já tá Se anotado já. observar, é bem assertivo. Já tá anotado. Mas, pessoal, como não ouvi no passado, nesse caso é só quando for vela de força, né? Não é por ser comando, não, né? Ó, a gente tem que ver uma coisa. Comando Pode ver. ajuda, É, mas aqui, ó. ajuda. Deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Isso aqui, além de vela de força, ela é um comando que fechou sem pavio. A venda veio, É. reverteu. Comando que fechou sem pavio. Dupla de venda veio, negativou e reverteu. Aí tem que ver também, né? Se tem alguma coisa a ver, né? É observando. Eita. É observando. Entende? Então vamos todos nós, a partir de agora, observar isso aí. Dupla posição em vela de força. Será que reverte mesmo? Beleza. Quando não reverter, vê se o fechamento dessa vela de força tem pavio ou não. Entende? Entendi. Porque aqui não tem pavio no fechamento e aqui também não tem pavio no fechamento. Aí deu uma dupla de cor contrária, negativou e subiu. Beleza? Então, professor, a dupla posição não indica uma fraqueza? Aí Sim. ficou fraco em cima de uma vela de força. Aí reverteu. Aqui, Fraqueza e força. aqui é vela de força, mas aqui não é, né? É só um comando que fechou sem pavio. Não, eu digo assim, não que a vela seja de força, mas eu digo assim, uma fraqueza em cima de uma força de uma vela anterior. Ah, sim, Por sim. exemplo, essa segunda que você marcou aqui próximo do seu rabisquete, do lado direito da tela. Rabisquete. Como é que não é rabisquete? Como é? Fala aí. Aí mesmo, Pra mim, você deixar passar, Oliveira. Pô, aí não. Deixa eu silenciar aqui o microfone que eu vou começar a rir sozinho aqui dentro. Oliveira, Eu silenciei o meu. deixa eu só dar uma dica aqui, ó. Por Sim, exemplo, fala aí. ó, esse monolote verde aí, ó. Esse nanolote verde. Olha Logo em aqui. seguida veio uma fraqueza. Sim. Isso, é esse daí mesmo. Uhum. Aí veio uma fraqueza, que fechou dentro de uma vela forte em comparação à dupla posição, Sim, sim. é uma vela mais forte. Aí veio a fraqueza de venda, não Ah, sim, superou entendi. a É porque de o. compra, Entendi. reverte. É Eu porque já tinha observado isso. É porque o corpo dela é maior do que o da corpo época da dupla posição, não é isso? A mesma coisa aqui, ó. O corpo Isso. dela é maior do que o corpo da dupla posição. Pode ser também. Legal. Se observar isso, você vai ver que é muito assertivo. Sim. Eu já operava Oliveira. assim na época que eu era do price. Eu não conhecia a lógica do preço. Uhum. Conhecia, mas não operava sabia, isso né? Oliveira, Força com o olha pra price. você ver. Aí na outra vela lá, ó, vela de força, essa verdona. Qual? Essa aqui? Ah, aqui? Não, lá atrás. Lá atrás. Aqui? Lá atrás. A verde, Essa a verde. verdona aí, a verde. A verde grandona, aí. Ó, vela de força Ah, não deu nenhuma dupla posição. Por quê? sim. Porque você pode ver que ela saiu conectando, essa outra rompeu a dupla posição. Então, ou seja, é igual eu falo, se não der a dupla posição, se ela rejeitar, o preço não reverte, gente. Uhum. Então, assim, tem que usar a confluência, e igual eu falo, fraqueza da compra no domínio de venda, mas eu tenho que usar essas confluências se rejeitou, se não conectou, para mim poder tomar essa decisão. É o que eu faço aqui nesse operacional que eu observei no gráfico. Certo. Depois você me passa o nome desse negócio aí. Não é rabisquete não, tá? Você me passa o nome desse padrão. Me passa o nome do padrão, porque eu vou fazer um vídeo no YouTube e vou falar o nome do padrão. Gente, esse aqui é o padrão, estratégia tal, que tem ninguém falando que é 100% assertivo, vou colocar 97% assertivo, padrão que um aluno meu
Encontrou no gráfico aí, entendeu? Beleza. E eu vou desenhar para vocês do YouTube aqui no Rabsketch, que aí vai ficar bacana. Então, continuando nossa aula aqui, tem muita gente calada, eu tô achando que não tá gostando muito, né? Dupla posição aqui, como nós já discutimos agora, então não tem nada a ver com o que a gente teve aqui nessa rejeição do nono lote de compra, tá? O paviozinho dela não chegou a tocar, mas como a gente já definiu aqui, né, que o Hernando ficou de colocar um nome para o padrão, e a gente ficou de observar também o fechamento da vela anterior, ou se o corpo da vela é maior do que a dupla posição, então observemos daqui para frente, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui na dupla posição. Pegar mais um exemplo aqui, não conta não, porque tem um gap horroroso aqui, né? Tem uma dupla aqui com reversão, cara. Já até achei aqui, ó, a dupla de venda. Olha o paviozinho dela aqui, ó. Tá vendo? Ó, pavio de dupla. Como assim, cara? O negócio tá fugindo de mim aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá. Foi uma tripla meio desgovernada aqui, mas eu vou deixar como dupla mesmo. Então aqui é o seguinte, ó, tem dupla posição aqui. Uma das defesas é em um dos pavios, ok? Aí a dupla de compra veio, ficou abaixo, né? Ficou abaixo da linha. Rejeição, alvo, que foi buscado lá no futuro. Subiu primeiro, tocou na linha. Um abraço. Beleza? Essa aqui eu não vou contar porque deu um gap pra dentro aqui, né, cara? Ficou meio esquisito. Oliveira, Sim? se dentro dos primeiros 30 segundos ela descer, mas subir depois, é operável? Não é operável, porque ela pode tocar nesse meio aqui, ó, e pode dar fluxo, né? Tocou no meio das duas velas aqui, Tá, pode dar fluxo. certo. Que é onde tem defesa, né? Sim, sim. Mas vamos supor que ela não chegue na defesa, né? Eu Nesse prefiro, caso aí, eu prefiro não operar, tá? Eu entendi o seu não operar. raciocínio. Oi, Porque é o ok. seguinte, ó, se ela desce aqui, ó, ela pode não tocar na dupla posição, mas pode tocar numa outra região lá atrás e romper sua marcação. Certo, E aí você fala entendi. assim, e aí você fica assim, pô, mas o pavio foi curto, não tocou na dupla posição, Aham, mas tocou na certo. outra região lá atrás. Então, se Maravilha. deixar pavio na Muito bom. abertura, eu nem tento. Beleza? Entendi. Agora, se tocar aqui, ó, com pavio grande na tendência e mais tendência, eu vou de fluxo, não quero saber não. Quero nem saber Ok. quem morreu. É isso aí. Beleza? O gato do gráfico de tanta paulada. Quero nem saber quem tá aleijado, eu quero vender a muleta. Vamos lá. Dupla Oliveira, então posição. a entrada, a vela nasceu, ela tem que ir no alvo já. Exatamente. Buscar a região. Buscar a região. Como você fala daqui a 15 segundos, igual você falou nesse último vídeo do YouTube. 15? Esses 15 segundos. 15? Como Nos primeiros 15. Nos primeiros 15 segundos. Não, você viu esse vídeo aonde? Isso aí tem 2 anos atrás. Eu acho que... Ah, não, foi no vídeo, tá certo, foi numa aula sua lá de 2000 bolinha. Eu também já ouvi ele falar realmente, lá no passado. Desculpa. Foi no último vídeo que você viu, né? Foi no último vídeo que você viu, né? Ai, tem que fazer mais lives assim, vídeos pessoal. mais recentes. Pegar as atualizações. Verdade. Aí tem mais uma aí, Oliveira, ali, ó. Aquela dupla posição ali de venda ali, quase no meio do vídeo aí. Tem uma centena de... Mas em cima desse caso aí que a gente falou ali, ó, vela de força verde à esquerda. Ou eu tô enganado? Aonde? Qual dela? Sua aqui? direita aí, não, volta. Não, volta pra sua esquerda. Tem uma dupla vai pra aqui. Esquerda, vai mais, vai mais. Vai. Aí. Aqui? Não, aí, ó. Não, volta à direita. Aqui? Dupla posição de venda, mais à direita. Aí. Dupla posição à direita, fraquejou numa vela de força, a próxima subiu. Então. Só que essa vela subiu sem negativar, né, cara? É verdade. E outra coisa, né? Aí começou a complicar nossa cabeça um pouquinho mais, porque aqui também tem uma dupla posição dentro de uma vela de força e essa não reverteu. Porém, aqui eu tenho certeza que ela subiu primeiro. Tocou na dupla posição e rompeu, tá? Aqui tá muito na cara que ela subiu primeiro, né? Pela cor que ela terminou, ela não ia descer aqui, subir lá e terminar vermelho aqui. Raramente acontece isso.
Agora aqui eu não pegaria porque ela não negativou primeiro. Não negativou. Então, verdade. O primeiro movimento que a vela faz é imprescindível. Lembra que eu falei para vocês, ó, quando eu tenho dupla ou tripla posição com doji é meio complicado. É por isso aí, ó, engana muito. Não é que o gráfico trola não, tá, gente? Se a gente operar numa região dessa aqui, nós é que somos vacilões, né? Não é o gráfico, não. Beleza? De toda forma, sim, de toda forma, a leitura já era para compra, mas como não obedeceu o critério de entrada, às vezes até obedeceu, né, cara? Eu tô falando besteira. Não, aqui tá liso, não tem nem como, tá igual bunda de neném aqui, não tem nada aqui. Então, abriu já subindo direto. Já foi direto, aqui não tem jeito. Então, beleza, sobre dupla posição tá avisado, tá certinho aqui. Eu vi uma tripla aqui, eu vou aqui, ó, ela aqui, ó. Eu vi uma tripla posição, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona a tripla, tá, pessoal? Tá com gap, mas olha só, tripla posição, é por isso que eu não gosto desse padrão aqui, que ele é bem fraquinho mesmo, às vezes vem com gap, com doji. Então tá aqui, ó, reverteu, tocou no pavio, então eu vou ter que colocar uma linha nesse pavio aqui, porque pode ser que o pavio tá travado lá atrás, e não esse corpo, correto? Então tem a tripla posição. Por que tripla posição? A segunda que formou o padrão e a terceira que formou o padrão não rompem com o corpo ou pavio da primeira vela que formou o padrão. Então é a tripla posição. Com essa reversão aqui, tem que ver o seguinte: se esse corpo travou lá atrás ou se esse pavio travou lá atrás, porque ele foi buscado aqui, ó. Então eu vou ter que passar uma linha no pavio também. E aí somar as confluências ali para trás para ver se teve ou não travamento. Ih, foi há 3 semanas lá para trás, né? Vamos ver aqui. Não houve travamento, ficou um pip abaixo a marcação, ó, rompeu, esse paviozinho rompeu um pouco, aqui também rompeu um pouco. Opa! Novo lote. Aqui, ó, novo lote de venda, ó. Dá para ver que terminou. Deixa eu ver, cadê o zoom? Cadê? Aqui, ó. Então a primeira vela do movimento fechou o lote. E a segunda do movimento, novo lote. Na verdade é um nano lote, né? Que ela fechou o lote aqui de novo. Então, nano lote de venda, travou milimetricamente a minha tripla posição no corpo, porque a linha de cima representa o pavio, a linha de baixo, o corpo da terceira vela que forma a tripla posição. Próxima vela fez o quê? Subiu tanto que até buscou o pavio e depois reverteu. Certo? Então, esse corpo aqui, depois de algumas horas, né? Exatamente, já foi o primeiro toque, tá, gente? Muitas pessoas me perguntam, professor, quantas velas atrás que eu tenho que olhar para fazer a operação? Não tem a quantidade certa, o negócio é o primeiro toque. Olha a tripla posição aqui, quantas velas temos aqui? Primeiro toque na região. Entende? Não tem essa de 15 velas, 30 velas, 40 velas, não. E vocês entenderam, para evitar isso aqui, ó, da gente dar esse zoom todo, vocês entenderam agora o porquê que eu acho, e até explico para vocês, que o melhor gráfico que tem para operar é o consolidado? Já evita de vocês pegarem esse transtorno aqui. O preço estava subindo, e daí lá no topo, opa, tripla posição, vou marcar no corpo e no pavio e ver lá atrás. Até puxei esse gancho aqui, a vela já ficou vermelha, roxa, cinza, amarela. Já foi embora, perdeu a operação. Então pega o mercado consolidado, igual aqui. Ó. Toda hora vai ter padrão aqui nesse meio, toda hora. Agora, começou a subir demais, como diz o cara do interior, né? Larga a mão. Não inventa moda aqui não. Beleza? Ô, professor. Sim. Eu ainda estou na fase do perde, né? Não estou consolidado, não. Mas, porém, eu estou operando mais de um toque na mesma marcação. Será que pode ter sido isso? Às vezes eu opero o segundo toque, ou às vezes até o terceiro, entendeu? Não recomendo não. Porque igual aqui, ó, a tripla posição, o primeiro toque que a tripla posição, não essa vela, mas o padrão como um todo, tá? O primeiro toque que ela travou lá atrás, numa vela de venda, já reverteu aqui, ó. E depois fez o quê? Rompeu. Rompeu. Então eu não recomendo que faça mais de uma operação em cada marcação, não. Reversão, pessoal, respeita mais de um toque. Ó, linha de cima, tá? O pavio lá atrás, ó. Pavio não, cara, essa linha aqui, não, falei besteira. Essa marcação é desse pavio aqui, né?
Ela não travou lá atrás, em lugar nenhum. Eu ia fazer uma comparação que teve uma reversão aqui, e outra reversão aqui, e outra aqui. Por curiosidade, eu vou ver que linha que é essa. Eu marquei, foi no pavio aqui, né? Pavio da tripla posição, eu marquei. Agora, será que essa linha está coincidindo com alguma outra coisa que esse paviozinho aqui da tripla segurou aqui e aqui na frente? Não é possível. Tem que olhar isso aqui. O que nós temos aqui? Primeiro registro. É ele aqui, ó. Fechou o lote, primeiro registro de baixa. E acho que foi ele que provocou 3 reversões no futuro. Será que foi mesmo? Não, esse primeiro aqui não chegou a tocar, não. Mas o segundo Teve um deu e o primeiro terceiro. registro de alta na venda, umas 3 velas anteriores já que você viu. Pois que é. eu acho Então que você tá me gravado aconselha. pelo celular. Então você me Eu acho que tá aconselha gravado. passar a pegar só um, professor? Sim, um Mesmo toque. com reversão, para reversão? Sim, recomendo só um mesmo com reversão, tá? Tá ok. Às vezes eu faço igual você, pego 2 operações na mesma linha. A terceira eu não pego não, tá? Mas às vezes eu pego 2 na mesma linha, mas é de teimoso mesmo, tá? Então o que eu recomendo é né? um toque em cada linha mesmo e boas. Beleza? Ok. Gente, alguém me perguntou se eu tô gravando, cara. Eu acho que eu tô. Já tem 1h e 6 minutos. Tô gravando para quem perguntou, tá, gente? Bom, vou pegar aqui mais uma tripla posição. Ou tentar. Opa, tem mais uma aqui. Ah, mas deu gap, não vai adiantar também, não, né? Tripla posição, depois deu gap de alta. Não, não vai adiantar. Tá legal, deixa eu mudar de gráfico. Tá com 77% aqui já. Ficou feia a coisa para nós. Dupla posição com reversão, mas deu gap de baixa. Tripla posição que negativou primeiro, para depois subir. Então não tem como fazer operação aqui nessa tripla posição. Opa, maravilha, hein? Tripla posição aqui. Tá com gap, hein? Tá, deixa eu colocar uma marcação aqui. Só para finalizar nossa aula. Deixa eu ver aqui. Ó, tripla posição vermelha. Com uma reversão que nem deu gap, tá vendo? Ela negativou primeiro, bonitinha, e depois subiu. O problema é que essa vela aqui era um comando, né? Mas foi uma tripla posição. Se esse corpo não travou em nada lá atrás, eu não pegaria esta operação. Travou nesse corpo aqui, que para mim, por enquanto, não quer dizer... Ah, sim, é nova posição. Não, mas não é também não. Ela é nova posição, mas a marcação da nova posição é aqui embaixo, não é lá em cima, não. Deixa eu ver se tocou nela. Não, não tocou também não. Então, não fez sentido nenhum, ao meu ver. Não vou olhar muito lá atrás também não, que já é. Então tá aqui, ó, tripla posição com gap, e ainda é um comando. Então, ou seja, eu já não pegaria essa reversão aqui pelo gap e também pelo comando. Travou num corpo de vela? Travou, mas que vela é essa aqui? Vela aqui, ela é uma nova posição, tá, gente? Eu vou explicar para vocês o porquê que ela é nova posição. Cada vela é uma nova posição. Porém, no caso dessa, é uma nova posição de continuação. Aliás, nova posição pós-rompimento. Por que pós-rompimento? Não entendi, foi nada. Tem uma vela vermelha aqui, ó. A abertura dela foi rompida por uma vela de força, né? A vela de força é a nova posição de rompimento. Então, nova posição pós-rompimento. E a marcação dela seria, ou não, seria não, é aqui embaixo, né? O que não tem nada a ver com a tripla posição, porque essa vela aqui não chegou a tocar. Entende? Então aqui para mim, essa marcação aqui não quer dizer absolutamente nada. Perfeito? Oliveira. Uma coisa que vocês não repararam também, né, cara? Dupla posição de compra no meio do caminho, tem um paviozinho aqui bonitinho. Então, eu já não operaria mais como tripla, mas como... E aí ela veio, desceu primeiro, pimba, subiu. Certo? Entendi. Alguém ia falar o quê aí? Respondeu. Era isso mesmo? Respondeu. Na realidade é que a verde, a que deveria operar, ela não tocou mais embaixo. Vai falar que seria a confluência seria dupla posição em cima da nova posição, né?
Sim, Só que a sim. verde não veio cá embaixo, tocou nela. Não Aí você já tocou. respondeu aí. Uhum. É. Então, Para quem gosta de operar na abertura, até daria, né? Mas aí é loucura. É. Então, deixa quieto. Então, essa dupla posição de compra aqui, né? Uma das defesas é o pavio aqui, então ficou como dupla posição que ficou acima, na verdade, dessa marcação branca aqui, ó. Paviozinho ficou acima, negativou, e aí pau no gato sem massagem com o rabisquete. Beleza? Bom, sobre dupla e tripla posição, tá explicado para vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer algum tipo de pergunta, observação, sugestão. Então, fiquem à vontade. Temos aí pouco mais de 1 hora de vídeo. São 10h25 aproximadamente, horário de Brasília nesse momento. Fiquem à vontade aí para fazer alguma pergunta. Alguém tem dúvida? Oliveira, esse critério de entrada seu aí é top, isso que você ensinou para a gente na mentoria. Uhum. Esses dias eu estava até, assim, eu eliminei todos os grupos, tudo que eu tinha. Uhum. Só que eu nunca falei isso, eu não falo. Quer saber, vai lá para Oliveira, procura ele que te ensina. Aí o que acontece? Aí eu falei numa entrada lá pro cara que é da loja, ele falou, não vai não sei o que. Eu falei, você usou o critério errado. O cara foi e me baniu do grupo, cara. Me baniu, me tirou. Então o povo não quer ouvir a verdade. Aí ele falou, Não mas quero. como assim? Mas o que você tá vendo? Eu falei, procura o Oliveira Trader que você vai saber. Ai, Jesus. Não, ué. Aí tem outros que eu falei que opera em 1 minuto, os caras, você é louco, eu opero só em 5. Mano, 5 minutos não dá para você ver o pulo de vela, não, cara. Enquanto os de 5 estão esperando a vela de 5, a gente já fez 5 entradas na de 1. No mínimo 2 operações na de 1, né? É. No mínimo 2. Se escolher um gráfico bom, dá para fazer uma atrás da outra. Mas se for um razoável, dá para fazer uma a cada 2, uma operação a cada 2 velas, 3 velas, né? Oliveira, no caso não é uma dúvida, é uma pergunta. É porque é a minha primeira live que eu participo ao vivo, mas aquela ideia de você montar uma sala para operar ao vivo não rolou mesmo, né? Não. Eu fui pesquisar direitinho, isso aí, cara, é meio embaçado. Entendi. Beleza. Ok? Opa! Show. Aqui, ó, o professor tá dando pau no gráfico, direto aqui, ó. Silencia o microfone. Na hora de fazer barulho, silencia o microfone. Tá dando microfonia para nós aqui. Bom, galera, é o seguinte. A aula está finalizada com dupla e tripla posição. Se der tudo certo e Deus vai abençoar que vai dar certo, segunda-feira que vem no mesmo horário, vamos falar. Eu vou dar 2 aulas para vocês: vela de força e toque duplo. Beleza? Finalizando a mentoria, falando para vocês o seguinte. Hoje é quanto? Hoje é 27 de outubro. Tá, 27 de outubro. No dia 1º de janeiro desse ano, 2025, eu sou um cara que gosta muito de pensar na vida, sabe? A gente aprende muita coisa ao longo da nossa vida. E a gente sabe que a vida da gente, ela é um caminho a ser percorrido, né? Muitas vezes a gente brinca, sorri, dá gargalhada, faz piadinha. Mas ninguém sabe o interior da pessoa, como que tá, se tá espedaçado, se tá mesmo alegre, como tá naquele sorriso ali. E muitas vezes a pessoa critica sem saber do problema do outro e fica uma coisa muito esquisita. Então, tive uma decepção no final do ano passado com uma pessoa muito próxima e no dia 1º de janeiro eu comecei assim a fazer uns rascunhos, rascunho mesmo, literalmente, só que hoje em dia ninguém usa mais papel e caneta para fazer rascunho, já tem ali, ou no computador tem o bloco de notas, nos celulares também tem alguns aplicativos que a gente digita e salva depois. Eu uso o computador. Como eu dou aula todo dia praticamente, eu comecei no dia 1º de janeiro a escrever algumas coisinhas sobre o comportamento humano
mediante tudo aquilo que a gente vive na nossa vida pessoal. É bem verdade que nós estamos aqui falando de mercado financeiro, opções binárias, trabalho, dinheiro, entre outras coisas, brincando, sorrindo. Mas cada um de nós tem a nossa história. Cada um de nós tem a nossa vida. E ali no dia 1º de janeiro, depois de passar por um processo meio complicado, observando como que é o comportamento do ser humano, eu comecei a escrever um livro, cara, do nada. Cheguei no 10º, se não me engano, foi 20º capítulo desse livro. Passei um ano até agora, dia 27 de outubro, né? Tá finalizado, vou fazer uma revisão nele aqui. Então logo eu termino ele, eu vou colocar ele. Ele é mais reflexivo, tá, pessoal? Mais reflexível. Eu vou postar ele em algum lugar, não sei se aqui no grupo, se no YouTube. E ficou muito bacana, sobre uma espécie de reflexão sobre o ser humano de uma forma geral. E eu tenho certeza que de vocês, quem gostar de ler, vai pegar muita lição nesse livro, muita, cara, muita lição. Porque o ser humano, ele se comporta de várias formas. A pessoa fala assim, minha conversa não faz curva. Faz curva, isso é comprovado. A minha opinião é essa e não muda. Muda, a opinião muda. Porque vai depender muito. Ô, gente, silencia o microfone, por gentileza. Tem um aí com o microfone aberto e tá barulhando aí, pessoal. José tá com o áudio aberto. Oi. Clica nele aí, mutele. Ele aí, mutele, quem que é? Oliveira. José Ferreira. Tem um problema aqui, não vai, sei lá, alguma coisa no celular. Trava aí pra mim, Oliveira, por favor. Ixi, caramba, como é que faz aqui? Silenciar. Clique em silenciar. Beleza, já foi. Bom, se precisar, liga o seu microfone de novo, tá? Mas só para concluir aqui, pessoal, eu comecei a estudar, cara, o comportamento do ser humano. Às vezes a pessoa fala que não muda de opinião, mas muda, não tem como. O ser humano a pessoa que a gente é hoje não é a mesma de 10, 15 anos atrás. Eu estou falando isso porque ninguém aqui é criança mais, né? Então o pensamento que a gente tinha anteriormente, alguns anos atrás, não é o mesmo de hoje. Então a gente muda de opinião. Ou constantemente, como tem algumas pessoas, depende muito da vida que ela tem, da vida que ela leva, ou até demora às vezes para mudar de opinião, mas muda. Então a gente tem que ser flexível e ser honesto, gente. Se precisar mudar de opinião, eu mudo. Eu lembro que eu comecei nesse operacional aqui com 5 padrões. Cheguei a ter, se não me engano, 12 padrões e voltei para agora para os 8 padrões e acabou. Por enquanto é isso, mas se precisar mudar, eu vou mudar. Entende? Eu estou querendo tirar a tripla posição e também a terceira do movimento. Então, assim, a gente muda, cara. Então, estudando, mal estou falando assim de uma forma geral, tá? A gente tem vários comportamentos ao longo da nossa vida. E a nossa vida. O que eu vou falar para vocês que agora não tem lá no livro, não. Bem que eu gostaria de implementar isso também. Mas a vida da gente, ela é comparada mais ou menos a um ônibus. Imagina assim, ó, vou fazer a seguinte analogia, tá? Um ônibus onde você é o motorista daquele ônibus. Ali você sabe que ao longo daquele percurso, muitas pessoas vão entrar no ônibus, muitas pessoas vão contar história, vão fazer história ali dentro, e muitas vezes, quando chega o ponto, o lugar que a pessoa tem que descer, um certo ponto a pessoa tem que descer. Tem que deixar o ônibus. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando quer descer do ônibus? Dá sinal. Certo? Ela dá o sinal, o motorista para o ônibus, desce. Aí entram novas pessoas. E assim é o ciclo. Várias pessoas vão entrando e saindo daquele ônibus, e quando a pessoa quer sair, dá o sinal. E poucas pessoas chegam ao ponto final daquele ônibus com o motorista. Traduzindo, o ônibus é a sua vida e o motorista é você. Mais ou menos nessa analogia que eu escrevi esse livro. Então, quantas pessoas passam na vida da gente, né?
E a gente, sem perceber, acaba criando uma história na nossa vida que a gente nem conta para ninguém porque não tem um entendimento sobre isso. Eu não sou psicólogo, não, e nem tenho entendimento sobre isso, mas eu me aprofundei nessas coisas e fiz do meu jeito. Fiz do meu jeito, o livro ali está com 20 capítulos, eu acho que é isso mesmo. Eu estou finalizando ele aqui. Ele já está finalizando, mas precisa de uma revisãozinha básica. Eu vou reler ele todo e dando tudo certo. Eu vou passar para vocês. Quem gosta de ler, cara, vai se surpreender. Até eu que às vezes eu leio aqui, eu fico assim, pô, será que é isso mesmo? Será que foi eu que escrevi? Né? Então, vai servir de exemplo para muitas pessoas. Para muitas pessoas não, eu tenho certeza. Tem quantas pessoas aqui na live? Eu não sei, cara, mas deve ter umas 15 ou 20, né? Não é que não, cadê? Deve ter 15 ou 20 pessoas aqui. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui, ó, e até mesmo as pessoas que irão rever esse vídeo depois, rever não, né? Ver. Quem não está ao vivo aqui vai ver, né? Vai se identificar com algum momento daquele livro ali. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Pô, isso aqui aconteceu comigo. Aí vai no outro capítulo. Ih, cara, isso aqui também aconteceu comigo. Eu tenho certeza, pessoal. Entende? Tem coisas que a gente carrega na vida hoje que é fruto do que ou alguém fez conosco no passado, ou a gente mesmo provocou a situação para a nossa vida no passado e que está influenciando a nossa vida atual. Para não prolongar muito, foi essa aí a analogia que eu fiz para vocês, né? Que a vida da gente é comparada com um ônibus onde várias pessoas entram e aquelas que vão sair da nossa vida sempre dão um sinal. Depois sai da nossa vida, entra outras pessoas e aí vira um ciclo, entra e sai, contam história, fazem história e depois descem do ônibus e quando chega lá no ponto final, chega com poucas pessoas. E a vida da gente é assim mesmo. É ou não é? Então, baseado numa analogia muito próximo disso, é que eu fiz esse livro. Eu não mostrei para ninguém, cara. Ninguém. Eu leio ele aqui sozinho dentro de casa. Ninguém. Porque eu acho que nem tudo que a gente fala ou faz deve ser contado para as pessoas antes mesmo da gente finalizar alguma coisa, né? Pô, vou comprar um carro. Eu vou falar com todo mundo para quê? Eu vou comprar uma casa. Vou falar com todo mundo para quê? Tem espetáculo que é melhor sem plateia. Resolve sua vida. Depois que resolver, pronto. Ó, quem quiser tá aqui, ó. Comprei uma casa, tá aí. Quem quiser visitar, visita. Ou comprei um carro, quem quiser dar uma voltinha comigo depois, tranquilo. Mas antes disso, não comenta com ninguém, não. Não comenta. Porque a chance de dar errado é muito grande. E aí eu fiz esse livro depois de um fim de ano amargurado. E eu não contei para ninguém, estava dando aula normal. Para vocês, para os alunos que entraram naquela época. Rindo, brincando, fazendo piadinha. Cara, hoje eu estou liberto graças a muitas coisas. A gente aprende muita coisa ao longo da vida. O que eu senti naquele período, para mim, hoje já não faz nem sentido mais. Eu olho para trás e fico dando risada do que aconteceu e, de certa forma, achei até bom. Hoje a gente analisando direito, né? Eu analisando direito, foi até bom mesmo que tenha acontecido, porque a gente se livra de muita coisa. Tem coisa que não era para ter acontecido, não era para ter. Tem coisas e pessoas que não era nem para ter entrado na vida da gente. Algumas situações não tem como evitar, mas se puder evitar é bom. Entende? Então, assim, pessoa próxima, entende? Aí a gente fica assim, pô, tinha necessidade disso, né? Não tinha. Mas enfim. O ano virou e dia 1º de janeiro eu comecei ali no meu computador, digitando, rascunho. Como eu falei para vocês, foi no computador, não foi com papel e caneta. Mas comecei. O primeiro passo foi dado dia 1º de janeiro desse ano, hoje é 27 de outubro. Finalizei ontem, tá? 27 de outubro. Então, dia 26 de outubro, fechei ali o meu livro. Ele é um e-book, claro, mas eu quero publicar esse livro. Não sei como, mas eu quero publicar. Já fiz até a capa pro coitado. O nome do livro parece assim meio, como é que eu vou explicar para vocês? Meio
Racionais MC. O nome do livro é O Proceder da Caminhada, mas não tem nada a ver com gíria ou algo do tipo. Tem a ver com o nosso procedimento ao longo da nossa vida. Beleza? Então, quando eu estiver prontinho, aliás, pronto ele já está, né? Eu só vou fazer uma revisão dele, porque são 20 capítulos, e eu lendo alguns dos capítulos aqui, relendo, né, alguns dos capítulos para ver se está tudo ok, eu observei que cada capítulo que eu lia, eu demorava em torno de 12 a 15 minutos, então eu vou ter que rever todos esses capítulos, talvez em 2, 3 dias, para eu ver se tem algum erro assim, grosseiro, né? Certamente deve ter alguma coisinha errada lá, mas enfim, ninguém é perfeito. E eu quero passar para vocês e também contratar, né, uma editora para fazer alguns exemplares desse livro, porque, cara, ficou muito bom, muito bom. Não é porque fui eu que fiz, não, mas a gente observa. E é uma coisa que eu gosto, cara. Ninguém aqui sabe, acho que ninguém aqui sabe, né? Mas eu gosto muito de história. Eu gosto de visitar casa abandonada, hospital abandonado, carro abandonado no meio da estrada, que eu já vi muito viajando por aí, entendeu? Sertão, ainda não cheguei a visitar o sertão, mas eu gostaria Você é muito igual eu pegando seu gancho. eu gosto muito de visitar esses lugares Pegando que seu. tem história, cara, porque é bonito. Você é um cara humilde, você é um cara humilde, cara, igual eu. Eu gosto também de história, cara. Isso aí que você tá falando aí Não é bom demais, é é bom surreal. demais. Você saber aonde tudo começou. Então, assim, cara, investe mesmo. Se puder viajar, viaja, conhece o mundo. Igual eu já fui em Petra, Egito, Israel, Jordânia. Uhum. Cara, viaja, compensa, compensa. Pois é. Um dos meus objetivos, se Deus me der vida e saúde, é chegar em alguns pontos, né, por onde Jesus passou. Alguns pontos. Eu sei que eu não vou conseguir todos, porque foram muitos. São países diferentes, alguns estão em guerra, então dificilmente eu vou conseguir chegar nesses pontos aí onde Jesus passou. Mas, se eu tiver a oportunidade de chegar em, sei lá, 5 ou 6 lugares diferentes, eu já fico feliz demais, cara, demais. Entendeu? Mas isso não vai ser por agora não, porque por agora eu tenho outros objetivos, eu tenho outras metas, tenho algumas missões, como vocês já sabem. Então, para mim, não é prioridade por agora não. Mas, se Deus abençoar, ano que vem eu dou um pulo por lá, dando tudo certo, né? Se o país lá permitir da gente entrar lá sem ter conflitos por lá, então tem que ver tudo isso também, né? Mas vai dar certinho. Precisar, me chama. Oi? Precisar, me chama que nós vamos fazer a viagem junto. Né? Bacana. Você vai de escopeta ou o que que é? Que eu vou ir de canhão. Não, moço, eu vou te falar o seguinte, o lugar mais seguro do mundo. Vocês acham que é mentira, mas é, cara. Aquela região de Egito e Israel ali? Tô te falando. Uai, então... É muito seguro. Então, muito seguro. Então eu vou andar até de camelo naquele lugar ali. Camelo, ué. Andei a camelo lá no Egito, a gente foi no Sinai, a gente andou dentro, a gente andou no deserto todinho, cara, é muito seguro. Eles tratam turista como um ouro lá, entendeu? É totalmente diferente. É bom. Então é isso, pessoal. A aula de hoje está encerrada com essas histórias, brincadeiras. Eu só esqueci o nome que a Denise colocou no Rabisqueta. É Rabisqueta? Como é que chama aqui? Rabisquete. Rabisquete, mas tranquilo. Essa ferramenta aí que você usa. Pois é, eu vou lembrar disso então. E aí o Hernani me fala depois sobre o padrão lá do... FF, eu quero ajuda. Eu quero ajuda aí dos universitários aí, ué. FF, fraqueza com força. Vamos fazer o seguinte, todo mundo aqui pensa, e na próxima live, segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente monta um nome legal aí para esse padrão aí, beleza? Beleza. Abre enquete no grupo, professor, pedindo sugestão. Aí o mais votado, pronto. Exatamente. Então pode ser mesmo. Vou fazer uma enquete depois lá. Tá bom? Aí segunda-feira que vem, pessoal, 2 aulas, vela de força e toque duplo. Maravilha?
Espero que todos tenham entendido sobre a aula e sobre o meu livro, que eu não sei como que eu vou fazer para distribuir ele para vocês ainda. Eu certamente vou colocar no grupo aqui, Compartilha aqui enfim. no grupo, como arquivo. E... Aí a gente vai lendo e vai dando feedback. Bacana. E também sobre esses padrões aí, Rabisquete, o padrão que a gente viu aí durante a live, né? Fazer uma enquete no grupo aí, beleza? Bacana, pessoal. Beleza. Vamos nos despedindo aqui então. Obrigado pela participação de todos. E o número de pessoas aumenta a cada dia nas lives aqui. Estou ficando feliz com isso. Significa que muitas pessoas Esse cara é bom. estão ficando interessadas no assunto opções binárias, porque tem algumas pessoas que são desacreditadas e é possível viver desse mercado. Só que uma coisa que muitas pessoas confundem é achar que a consistência, que ela está ligada à assertividade, e não está. Não é. Não tá. Aqui, ó. Eu estava até dando aula aqui, ó. Ó, se você começar com uma entradinha de R$50, um retorno para você de R$44, né? Que é os 50 mais 44 de retorno. Então, 94 a segunda operação vai para 177 com duas operações certeiras de mão de Soros, de 50 para R$177. Tá ruim? 3 vezes e meia. 3 vezes e meia o valor da sua primeira operação com duas operações. Aí o cara fica ali 4, 5, 6 operações para chegar nesse valor aqui, de mão fixa. Cansa a mente, você não consegue. Tem hora que dá certo fazer 4-0, 5-0, mas é um custo. E por que você não faz o que eu ensino? Faz o 2 para 1, simples, cara. Mão de Soro, duas. Você vai sair de 50 para 170. Mudou o payout só porque eu falei, né? Então de 50 para 3 vezes e meia a mais do que o valor dos R$50. E se um dia você chegar a ter a coragem de enfiar aqui R$1.000? Opa, calma, não é 4.000 não, galera, é 1.000. Oxi. Que isso? Isso. Entenderam? Aqui, ó, 1.000. Ganhou? Volta 1.910, que é os R$1.000 e mais 910. Então vamos lá, 1.910. 1.910. Se ganhou, vai para 3.648, ou seja, de novo, mais de 3 vezes e meia o valor da primeira operação. Aí o cara fica, pô, deu 10-5, deu bom. 10-5 deu bom nada. 50% de assertividade, isso é o quê? Não deu bom. Não, deu 10-5, deu bom. Não deu, cara. Não deu. O payout aqui não é de 100%, não, hein? As suas derrotas tem que contar como 100% de derrota, mas a sua vitória não é 100%. Depende muito do payout. Tem payout de 85, 90, 93. Depende. Mas não chega a 100% na sua vitória. Então não foi nada aí tão agradável assim não. Né? Ter 50% de assertividade não é nada. Agora, se você chegar no nível de fazer 2-0 com frequência, faz as duas mãos de Soro que você vai entender o que é consistência. Não tem nada a ver com assertividade, cara. Nada a ver. Nada a ver. Beleza? Sigam firme no propósito de vocês aí, que eu tenho certeza que em algum momento a chave vira. Se não virou ainda, né? Se não virou ainda, em algum momento vai virar. Tá? Só entendam isso. Não precisa fazer 5, 10, 15 operações por dia, não. 2 mãos de Soro bem feitas já é o suficiente. Ah, mas eu tomei 2 loss seguidos em 2 dias seguidos. Tá, no terceiro, se você ganhar, já recuperou os 2 anteriores. Acredita nisso? Coloque em prática que vai ver funcionando. Pois é. Então, se você tomar 2 loss seguidos em 2 dias seguidos, no terceiro, se você ganhar, já recuperou os 2 loss, cara. Então, é um operacional, não. Um gerenciamento poderosíssimo. O 2 para 1. Com mãos de Soros, claro. Pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada a ver com martingale. Tem nada a ver com martingale. Não façam isso. Beleza? Então tá aí a dica para vocês. Espero que tenham gostado e entendido, principalmente, né?
E foi muito boa a aula, foi bem descontraída, legal. Mas vamos descansar, que já está dando 23 horas de Brasília, aqui onde eu moro. E amanhã é outro dia cheio, né? Tem que dar muitas aulas, tanto de dia como à noite. Entre outras coisas, né? Beleza, gente? Só para finalizar, se alguém tiver alguma coisa para perguntar ou para acrescentar, fica à vontade. Só para finalizar aqui. Se você ainda não conseguiu o seu resultado que você gostaria, só não desista, porque a única forma de não dar certo para você é se você desistir. Exato. É a mensagem que eu deixaria. Ou se você der ouvido para a pessoa errada, né? É verdade. Foca, fé, foco e força. Porque se a Faz o que tem gente. que fazer e pronto. Porque se a gente. É isso aí, Luiz Carlos, bacana. Porque se a gente for prestar atenção, cara. Eva foi dar atenção para a cobra e morreu, né? Mas teve um rapaz que Jesus puxou do túmulo dele, não foi? Lázaro, bora! Vem pra fora, fiote. Foi ou não foi? Foi. Então tem que saber para quem dá ouvido. Beleza? Muito bom, muito. Fica a dica. Gente, boa noite para vocês. Até a próxima live, tá? Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau, professor. fique com Deus. Deus Até logo para abençoe todos aí. todos. Obrigada, Valeu. professor. Tamo junto. Tchau, boa noite para todos. Boa noite.